Olá! Vamos lá, todo mundo de live. Ui, eu acho que o som tá alto, hein? Tô empolgada. O nome da playlist é Tenha um Ótimo Dia. Deixa eu esperar. Oi, Natália! Fernanda que já entrou, que vai compor a live com a gente. Deixa eu colocar aqui. Fernando. Oi, Nádia também já entrou. Vamos lá, Ilana também já entrou. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui. O Fernando e a Nádia, se quiser, pode mandar o convitezinho pra mim aqui que eu aceito. Mas tem outro bonequinho aqui também pra... Pronto. Já pra Nádia, pro Fernando. Eles entram já aqui pra mim. Enquanto isso, quem vai entrando... Olá! Quem foi que já entrou? Fernando, Nádia também. A Lê tá entrando já já. Olá! Tudo bem? Deixa eu fixar aqui logo o tema da live. Deixa eu diminuir aqui esse volume. Todo mundo tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Nádia tá ouvindo também? Então vocês também estão ouvindo? Beleza. A Lê também já entrou. Hoje é uma live quádrupla. Quádrupla, o nome quase não sai. Deixa eu ver aqui, peraí. Menina, essas tecnologias deixam a gente doidinho, peraí. Pronto, já foi o convite para a Lê também. Deixa eu reduzir aqui. A Lê chegou! Estamos Boa aqui tarde! Boa tarde! Vamos falar um pouquinho sobre o Eneagrama e como a descoberta do nosso traço de personalidade impacta na nossa vida. Não é isso? Será que cabe esse tema todo? Vai caber, pô. Vamos aqui. Traço. Vamos mandando o aviãozinho enquanto isso. Se cada um mandar para 3 pessoas, aí um monte de gente vai ficar sabendo a respeito do Eneagrama e fica mais bacana. Isso aí, tô mandando aqui já. Isso. Na sua vida. Check it off. Enfim. Ok. Tá tudo certinho, né? Tá. Vamos lá. Boa tardezinha a todos que estão entrando. Wagner. Fátima já entrou também. Bom dia. Pronto. Ô, Antônio, beijo. Saudade. Ju também já entrou. Uma galera aqui, tá? Então vamos lá. É, a formação em peso aí, que legal. Peso. Vamos lá, fazer bonito. Então, quem quer começar? Olha, a gente pode começar na ordem. Traços, de repente. Olha lá, olha o traço organizando pelo traço. Aham, Então, olha a organização. Né? Força do hábito. Pode começar pelo 1, não tem problema. Vamos, sem problema. E aí, Nádia, como é para você? Primeiro, se você quiser falar um pouquinho, né? Eu acho interessante a gente explicar um pouquinho o que é o Eneagrama, na verdade. Né? Que é um mapa de personalidade, e aí vocês complementam. Eu começo um pouquinho e vocês complementam. É um mapa de personalidade onde ele nos mostra, né, a cada um de nós, de acordo com o autoconhecimento especificamente, nos mostra o nosso padrão de comportamento, às vezes nosso padrão de fala, nossa motivação. Né? Aquilo que a gente faz mais comumente, os nossos tropeços. Né? Por que a gente está sempre tropeçando na mesma coisa? Por que sempre quando acontece uma situação, estou ali sempre... Né, agarrado naquele comportamento, naquela atitude, não consigo sair. Então, eu penso que a maior vantagem, vamos dizer assim, do Eneagrama é isso, né? Nos mostrar esse nosso padrão. E a partir do momento que a gente conhece o padrão, é mais fácil sair dele, né? Ou tentar, pelo menos. O que vocês complementam aí a respeito disso? Então, vale. Não, verdade, concordo. Oi. Vai lá. Vamos organizar. Não, tô brincando. Não, mas é verdade, é isso. Eu acho que a gente conseguir ter essa clareza, né, de saber como a gente funciona. E quando a gente tem essa chave, né, de que, nossa, eu fazia isso por causa disso, é aí que a gente muda, né? Eu falo, a gente só muda o que a gente reconhece, né? Então, se a gente tem um problema, mas a gente não admite, não olha para ele, ele vai ficar ali
sempre na vida e a gente não vai conseguir mudar. Exato. Quer completar? Vale lembrar também que a gente, todos nós temos um pouco dos 9 traços dentro de nós, né? Um deles é o que Isso, é predomina, né? Isso. Então é bom saber sempre isso, né? Que a partir do momento que você descobre o seu, a gente tem essa habilidade de melhorar, de ver esses tropeços, né? E não só melhorar os tropeços, né? Reforçar as coisas positivas que a gente tem, né? E reconhecer como ajudar o outro também. Né? Exato. Exato. E isso que o Fepa falou é muito importante, porque assim, algumas pessoas do mesmo traço, elas são únicas, cada ser humano é único. Então, assim, é o que o André sempre fala, né, nosso professor. Tem uma porcentagem disso, uma porcentagem daquilo, um pouquinho mais característica de outro traço, e assim, e não é só a personalidade, tem os instintos também, tem o instinto dominante, o reprimido, né, que são as variantes instintivas, né? Então é muito importante a gente saber que nem sempre pessoas do mesmo traço serão iguais, até porque cada pessoa é única. Exato, né? A motivação é que pode ser igual, mas realmente vai ter suas nuances, suas diferenças, porque essa dosagemzinha vai mudando. A Priscila está perguntando, vocês irão falar de todos os traços? Não, Priscila, essa não é a intenção, porque haverão outras lives com outras pessoas de outros traços. A ideia aqui hoje é a gente trazer a nossa visão, a cada uma, a percepção de si, né, diante do seu traço de personalidade e como isso foi importante, saber, né, o seu traço e saber até que ponto a gente pode ir, como se melhorar através de cada traço. Porque é um caminho, né? Você descobrir o seu traço é o caminho, não é o fim, não é o ponto de partida para você justamente conseguir completar a sua caminhada. E aí, vamos lá. Quem quiser... Vamos começar pela ordem, né? Vamos fazer a ordem de 1, 5, 8 e 9, talvez. Seguindo a ordem dos traços, né? Aqui. Como é que você descobriu o Eneagrama? Como foi que o Eneagrama chegou até você? Nádia, se quiser falar um pouquinho, né, sobre isso e tal. Tá, não, claro. Bom, o Eneagrama chegou na minha vida, assim, por meio das minhas pesquisas, né? Buscando respostas. E foi no momento que eu estava passando por um conflito muito grande, que eu não aceitava não entender o porquê que acontecia daquela forma, por que as coisas estavam daquele jeito. Então, eu pesquisando, procurando respostas na internet mesmo, no Instagram, eu cheguei a alguns perfis que falavam sobre essa ferramenta. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. E me interessando mais, eu comecei a ter respostas de coisas que por uma vida inteira eu não tinha, né? Então, e assim, no meu primeiro contato com o Eneagrama já me trouxe muita clareza, né? Já foi bem assim, nossa, é assim que funciona, é isso, né? De coisas assim que é importante a gente dizer que ele não substitui terapia, né? É um complemento. Mas nesse momento que eu descobri, eu estava passando por um processo de terapia, e eu ainda estava me incomodando não vir as respostas que eu queria naquele momento. E o primeiro contato com o Eneagrama me trouxe essa clareza. Então, a minha busca foi essa, e quando eu comecei a sentir as mudanças em mim, eu quis estudar mais, aprender mais, né, ir atrás, né, e hoje é o que a gente está fazendo aqui, esse movimento de poder levar para mais pessoas também. Joia, Fê. Então, o Eneagrama ele apareceu para mim em 2017. Eu já estava numa pegada aí de desenvolvimento humano, já tinha uns 5, 6 anos mais ou menos. E assim, né? Como bom tipo 5, curioso que sou, né? Fui procurar saber sobre a ferramenta, e aí fui fazer um curso, e desse dia do curso para frente, muita coisa mudou real na minha vida, né? Porque é uma ferramenta muito profunda, né? É uma ferramenta muito visceral, né? Então, assim, ela não só atingiu a minha mente, ela atingiu todo o meu corpo, ela atingiu meu coração, atingiu minhas vísceras, e isso fez muita diferença na minha vida. Dali para frente eu percebi que o meu caminho de crescimento era muito grande ainda. E tá sendo ainda, na verdade. Tá sendo, né? Tá sendo. Ó, uma visceral mandando um coraçãozinho aqui pra você, Fepa. E é incrível mesmo isso, porque eu venho nessa busca por autoconhecimento, desenvolvimento pessoal desde 2018, participei de uns seminários
de inteligência emocional, e a partir de então foi a virada de chave na minha vida. Aconteceram algumas coisas no final de 2018, eu participei, eu fiz uma dinâmica no meu serviço, e no qual a gente, no início do ano, na primeira reunião, a gente coloca várias metas, e ao final do ano a gente pega esse papel. Quando eu abri, eu não tinha atingido nenhuma meta, eu abandonei todas pelo caminho, então assim, foi um choque muito grande. E a partir de 2019, eu comecei a fazer o Milagre da Manhã, eu li o livro O Milagre da Manhã e fui buscando mais autoconhecimento. E aí surgiu uma palestra do André, presencial, e eu fui, né, até era uma palestra do André e da Tatiane Vial, que é super parceira dele também, e assim, na primeira palestra eu já me apaixonei, fiquei encantada, era uma palestra sobre os centros de inteligência, que até hoje eu acabo fazendo essa palestra também. E aí, na época, eu fiquei indecisa, assim, eu fiquei muito confusa entre o 8 e o 3, e são personalidades que se confundem até por alguns comportamentos, né? E aí, assim, mas pela questão da visceralidade mesmo, pela questão da raiva, né, que move aí os traços viscerais, então foi fácil. E o que a Nádia falou sobre a clareza, o Eneagrama, ele trouxe muita clareza para a minha vida, porque eu consegui entender o porquê de muitos acontecimentos ao longo da minha vida, e assim, o Eneagrama foi explicando cada fase da minha vida. Então, assim, é uma jornada incrível mesmo. Verdade. Eu conheci o Eneagrama há 20 anos atrás, aproximadamente. Minha mãe que me apresentou o Eneagrama, ela chegou a fazer todas as formações e tudo. E daí eu, com aquele meio preconceito, porque não vou mentir para vocês, que era a gente, quando é estudante de psicologia, né, a gente fica muito presa, muito fixa no que o CRP, ele autoriza, no que não autoriza. E eu lembro que naquele momento eu rechacei de imediato. Minha mãe, eu não posso nem ver o que é isso, porque o CRP não autoriza. E eu, naquele fechamento, assim, não via de jeito nenhum. E o tempo inteiro na minha casa era o tempo inteiro Eneagrama. Minha mãe fazia vários cursos. Até hoje eu tenho um monte de livro que era dela. E aí, quando eu me formei... Mas eu sempre vivia, né, nos Eneagramas da vida. Me formei, a mesma história ainda. Só que eu nunca aprofundei. Eu conhecia todos os X, porque minha mãe ficava assim, ó, isso é assim. Esse fulano é tipo tal. Passava um povo na rua, conversava meia hora, ela falava, fulano é tipo tal. Não pra pessoa, né? Mas ela ficava eneagramando todo mundo, vamos dizer assim. E daí, aí eu conheci Padre Domingos, ia toda a palestra que tinha, eu acompanhava ela. Geralmente eu ficava responsável por aquela questão técnica, né, de slides, não sei o quê, porque ela não era muito antenada nessas coisas, então eu acabava que ia para todos os cursos que ela dava, eu ia junto, né? Então eu já sabia meu traço, logicamente, já sabia tudo, mas eu tinha muita raiva, que é próprio, né, dos viscerais. Porque quando eu era adolescente, ela vivia falando assim, natural também. Quando eu era adolescente, menina, deixa ser preguiçosa, deixa ser preguiçosa. E esse é um traço muito marcante para o 9, né? A questão da preguiça. Por mais que não seja a preguiça orgânica, corporal, mas acaba sendo. Não é uma preguiça de trabalho, mas acaba sendo, sim. O 9, que é o meu traço, tem preguiça de resolver as coisas, né? De fazer o que tem que ser feito, muitas vezes. Especialmente para ele. E daí eu ficava com muita raiva quando eu descobri que eu era o 9, porque eu não queria. Era como se estivesse confirmando a preguiça que minha mãe falou a vida inteira na adolescência, né? Isso passou, lógico. Mas, enfim, agora... Aí eu fui para cursos com o Padre Domingos depois. E daí minha mãe faleceu, né? E depois que ela faleceu, como ela tinha uma dupla, né? Que faziam esses cursos com ela. Então eu fiquei encarregada de substituir, entre aspas, né? Ela nessa dupla que fazia os cursos. E então foi quando eu realmente entrei, não teve condições de sair disso, mas eu nunca tinha feito uma formação específica em Eneagrama, de conhecer, de fazer uma avaliação, de fazer uma análise. Eu entendi o Eneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento e de que todo mundo, para se perceber diante do traço, ele precisaria conhecer todo o Eneagrama, porque foi assim que eu aprendi, né? E hoje a gente percebe que não necessariamente precisa ser assim. Você pode procurar um profissional e ele fazer a sua avaliação, fazer, né, a sua análise, e a partir daí... ele continuar no seu caminho de desenvolvimento, sem necessariamente passar por todo o curso, por toda a formação, de conhecer todos os traços. É interessante, sim, porque isso viabiliza que você conheça as outras pessoas também que estão junto de você. Mas e aí foi quando eu, pesquisando também no Instagram, achei a Camila Rebúcio, eu acho o nome dela, que ela aprendeu com o André.
E daí eu perguntei se ela fazia a formação. E, na verdade, eu procurei a formação com o Padre Domingos, que era quem eu conhecia que fazia esse tipo de formação. Porém, a formação de Padre Domingos, ela é presencial, né? Hoje eles têm um módulo online, mas a finalização é presencial. E eu não posso fazer presencial, infelizmente, estou aqui, não tenho como, né, ir no Brasil ainda. Mas daí eu resolvi procurar mais. Aí procurei a Camila, e a Camila me indicou. Tem o André faz a formação. E aí eu comecei a seguir o André. E aí sempre eu via mandando mensagem, vai começar quando a formação? E aí fez aquele outro que era o prático, né? Practitioner, eu acho. E aí eu perguntei a ele, essa é a formação? E aí ele fez, não, essa ainda não é a formação. Então vou esperar a formação, porque eu queria a formação em Enneagrama, porque por mais que você saiba de algumas coisas, a formação lhe dá a segurança de você atuar, né? Especificamente naquilo que você quer. Então, cá estamos nós, né? Na formação. Aprendendo muito, porque a André entra de uma forma muito profunda, inclusive, né? Por mais que eu tenha estudado de outras formas, né? Com outras características, inclusive. Geralmente eu fazia cursos que são mais místicos, mais religiosos mesmo. E aí ver essa nova visão do André, que é uma coisa muito mais prática, né? Muito mais teórica, te ensinando realmente, é quase um estudo realmente científico, né? Lhe dá mais segurança, lhe abre mais portas de você entender de fato de onde vem o Enneagrama, o que é e para que serve. Enfim, é isso. Falei que só, não foi? E olha que bacana. Eu falo. E olha que bacana. Assim, a oportunidade, essa live está nos trazendo a oportunidade de te conhecer melhor. Porque, assim, mesmo no grupo, eu não sei os outros dois. Mas eu não sabia dessa sua trajetória com o Enneagrama. Né? De 20 anos aí, que você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Padre Domingos. Mas tá no rasinho ali. Não, mas que seja. E assim, essa sua vivência, né, com o Padre Domingos, a minha vivência na prática, eu graças a Deus, eu sou abençoada e sou agraciada que eu tenho essa oportunidade de ter tido a vivência prática com o André. Eu fiz o Practitioner, comecei a fazer o Master. Mas assim, o André, quando ele começou também, ele teve essa vivência com o Padre Domingos. E isso que você traz da espiritualidade, né, pra gente que vem da PNL aí, da programação neurolinguística, para quem está entrando e não sabe bem o que é, né, Fepa? O Enneagrama, ele nos ajuda com certeza a equilibrar ali corpo, mente e espírito. Isso. Eu sempre vi o Enneagrama dessa forma, né? Até porque quando a gente via, tinha também questões de meditação. Então, eu aprendi a fazer meditação para cada tipo, né? Cada traço de personalidade. Então, a gente vai aprendendo, né? Junto com as várias técnicas que cada um tem. Eu costumo dizer que cada um que pega o Enneagrama para estudar, acrescenta uma coisinha boa nela, né? O Enneagrama já é bom por si só, então cada um... Então, a gente pode envolver isso também com a PNL, como outras questões que você pode juntar com o Enneagrama e, a partir daí, fazer algo ainda melhor, mais grandioso. A Fátima está falando algum som aberto. Eu acho, a Lei tá na escola, né? Tô. Pode ser, mas não tem problema não. Tá atrapalhando porque também tá ótimo o áudio. Não tô sentindo eco nem nada. Não, tá dando para ir tranquilo. Eu quero dizer olá para todo mundo. Fernanda, qual tipo era sua mãe? Minha mãe era um 9 social. A Fê tá perguntando. Eu sou 9 preservação total. Meu social é flutuante, mas ela era assim, aquela pessoa, o 9 social, acho que era 9 de livro, se brincar, né? Qual é o 9 de livro? É o 9 social? Eu não sei. Ou é só o mesmo, preservação? Qual é aquele 9 que a André fala? O 9 de livro, aquele que é 9 clássico mesmo. Eu achava que era minha mãe, mas de repente sou eu. E não sei. Mas outra coisa que eu andei observando, eu não sei se isso faz sentido. Né? Como se, e eu acho que eu li isso no livro também. É como se o traço da mãe meio que influenciasse no traço dos filhos. Tem isso? Eu viajei. É que, na verdade... Olha, eu acredito que tenha uma influência sim, mas assim, cientificamente eu não tenho certeza. Sim. É que, na verdade, o que acontece é a nossa personalidade, o formato da transformação da nossa personalidade tem a ver, sim, com a criação, né? Com a nossa primeira infância, né? Sim. Então tem muito a ver com aquela fase lá de que você está se descolando dos pais. Sim. Né? Então, assim, existe sim uma influência muito grande. Né? Eu digo isso por mim, por exemplo. Isso. Eu sou tipo 5, é a criança que se sentiu invadida ou quando ela estava ali naquele processo de desenvolvimento, né? E eu tenho uma mãe 2 conexão. Então, assim, ela trabalhou muito tempo fora, então eu fui criado com a minha avó
e com meus tios mais velhos, né? Então, assim, eu sou o neto mais velho da parte da minha avó, né? Da parte da minha mãe, então eu era uma criança sozinha. De repente eu fui colocado numa situação que eu estava com um monte de crianças junto, né? E aí tem a minha mãe conexão, que é, olha, filho isso, filho aquilo. Então, E o traço da sua invadindo mais avó? ainda. Você consegue dizer o traço da sua avó? Eu acredito que minha avó era traço 8. 8. Então, porque dentro... Pelo que eu lembro da minha avó, ela era muito traço 8. Entendi. Porque dentro da psicologia, ela explica exatamente isso, né? Essa relação simbiótica que os filhos têm, especialmente com a mãe, né? Com o pai pode ter também quando o pai passa a ser o cuidador. Mas como isso? Eu acho que em toda a sociedade, não é só na sociedade brasileira, não. Em toda a sociedade. Existe uma tendência maior da mãe ser essa cuidadora, né? Especialmente nos primeiros anos da vida. A influência da mãe na personalidade da criança, ela é muito mais forte do que a influência do pai. Quando o pai é muito presente, não. Mas dentro da psicologia existe isso. Então eu acredito que existe assim essa influência, né, do traço, já que é o traço de personalidade. Pode modificar ali a questão do instinto, né, por algum outro motivo, mas eu acredito que deve influenciar sim. Mas vamos lá, cada um dizendo um pouquinho a respeito do seu traço. Para quem está aqui que não conhece o Eneagrama, né, hoje aqui nós temos 4 traços de personalidade diferentes, né? São 9 traços do Eneagrama, são 9 traços de personalidade. 9 traços de personalidade. Só que cada 9 traços se subdivide em 3, porque existem instintos que vão variar. Então, pode ser que a pessoa seja do mesmo traço, mas age de forma completamente diferente. Porque o instinto, que é algo que é inato, né? Ele vem como se fosse um instinto de sobrevivência, ele vem muito forte e acaba fazendo com que você tenha atitudes diferentes de outra pessoa do mesmo traço de personalidade que você. Não é isso, pessoal? Me corrijam aí se eu estiver certa, né? E daí... Se estiver errado, aliás. Se estiver certa, não precisa corrigir, não. Aí, só completar. Aí, enfim, basicamente é isso. Então, como hoje nós temos 4 traços aqui, né, dos 4 traços, 3 são viscerais, e aí cada um vai falar um pouquinho do seu traço de personalidade, quais são as principais características, o que é que você se percebeu. E se quiser já emendar, dizer assim, o que foi mais importante para você, o que foi mais impactante para você descobrir isso, é interessante que já emenda. Bora lá, Nádia? Bora lá. É até interessante dizer assim, para quem está começando nessa jornada com o Eneagrama, quer entender o seu traço, né? Descobrir o seu traço de personalidade. No início é comum a gente se confundir, né? No início eu achava que eu era 1, 2, 4, 6 e 9, né? É uma loucura. Depois eu fui entendendo, mas quanto mais você entende, mais você vai tendo essa clareza de que não, aquele realmente não é. E você vai entendendo o porquê que não é, né? Então eu fui afunilando até que no momento eu fiquei lá entre 1 e o 2 e depois eu bati o martelo no 1 porque realmente é o que faz sentido. E o 2 também faria por ser, né, o meu traço vizinho ali. Então quem está iniciando é comum passar por essa confusão, né? Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entendendo, né? Por quê? E, bom, eu sou o traço 1 do Eneagrama, né? Conhecido também como perfeccionista. A gente fala assim, é mais para explicar, e é importante dizer que a gente conhecendo o nosso traço, a gente não está se rotulando, se colocando numa caixa, pelo contrário, a gente está entendendo a caixa que a gente já está, o porquê que a gente está ali, né? E hoje a gente já está numa caixa de qualquer forma, então não é de forma alguma um rol dizer que eu sou daquele jeito e pronto, né? E, bom, a pergunta era como eu... Quais as são características, né? Características e o que isso impactou em você saber, né? O que você percebe que realmente é seu, o que você tem e como isso impactou na sua vida para melhora, né? Porque a gente quer melhorar sempre. Bom, o traço 1, as características desafiantes aí, né? Que são os pontos de melhoria. Hoje eu percebo assim muito claro a inflexibilidade, e eu achava que eu abafava sendo uma pessoa flexível, né? Nas entrevistas de emprego eu dizia flexível. Depois eu não entendia por que no meu dia a dia no trabalho algumas coisas não pesavam tanto, não funcionavam, porque eu não era flexível. As coisas tinham que caminhar de um jeito para mim, né? Então era o auto-engano ali, a flor da pele. Então a questão da flexibilidade, e o traço 1 tem isso, né, muito presente, assim, são inflexíveis, né, para muitas coisas. Achar que as coisas, só existe um caminho para as coisas, né,
Então, você tem uma situação do dia a dia ali e você já cria uma regra, determina que é daquela forma. Sair um pouco ali do eixo, não funcionou daquele jeito, a gente trava, porque a gente não consegue ter uma leveza de encontrar uma solução ali na hora. E isso eu estou dizendo de forma não saudável, né? Porque quando começa a trazer para a consciência, isso vai mudando, né? Trazendo para a consciência, entendendo a personalidade, entendendo como funciona. Né? A questão da repressão da raiva também, você passar por um momento e querer botar para fora, querer explodir, sabe? Aquilo vem aqui e você respira fundo e fala, não vou fazer isso porque não é certo, porque eu não posso, porque eu aprendi que não é assim, tem uma outra forma de entender. E isso vai acumulando dentro e vai trazendo prejuízos durante a vida, né? Então, esses pontos de melhoria, assim, da questão do traço 1, que eu acho que é interessante trazer porque são mais fortes, e também as características positivas, né, que eu falo, a gente tem os dois lados da moeda, né? Então, a questão da organização, eu particularmente gosto disso, porque me ajuda no meu dia a dia, a questão de fazer bem feito, né? Isso de uma forma saudável, porque senão a gente começa a fazer e não termina nunca porque acha que nunca tá bom, né? Mas a gente olhando para isso de uma forma saudável, isso é legal. A organização, disciplina, responsabilidade, a praticidade também, assim, de buscar soluções. Então, eu acho que isso, do traço 1, são pontos legais, assim, que as pessoas podem aprender, né, com o traço 1. E de que forma impacta na minha vida? Bom, perceber como eu funciono, né? Assim, a descoberta de entender como eu funciono, mas mudou muita coisa aqui, mudou meu relacionamento, sabe? Meu casamento melhorou muito, porque eu era uma pessoa, assim, que a repressão me fazia me isolar. Então, eu ficava, às vezes, 2 dias sem falar com meu marido, porque eu não falava o que eu tinha que falar, e eu me isolava. Gente, depois do Eneagrama isso nunca mais aconteceu, tá? Porque assim, eu entendo que agora eu posso falar, né? E tudo bem, e as coisas vão se resolvendo ali. Ô, então, Nádia, entender essa questão de o famoso achar engolir sapo, tudo né? só tem um caminho, e isso me travava, não me permitia ir para a vida, não me permitia buscar as coisas que eu queria. Então, hoje eu me sinto muito mais produtiva. Essa é a minha primeira live, e há um tempo atrás eu nunca me imaginei aqui botando a cara, né, e falando sobre isso, mas, assim, é uma mudança, e fora as mudanças que só a gente sabe, né, que acontece ali, aquela questão da leveza, eu era escrava de mim mesmo, sabe, de colocar uma regra e não saber lidar se aquilo não funcionasse, e hoje, assim, isso tem mudado muito por aqui, então... são desafios, o Eneagrama ele funciona quando a gente coloca na prática, saber só o traço não resolve nada, se a gente não vive, né, o que a gente aprende, mas assim, as mudanças têm acontecido de forma muito prática, muito clara, e é isso, né, o que eu tenho para contribuir em relação ao traço 1 é isso. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que essa Parabéns. questão de você às vezes ficar fechada, né, ir para lá, é uma forma também da inflexibilidade, né, que era muito marcante em você, né? Como se você não pudesse dar o braço a torcer. Isso é inflexibilidade também, você travar ali, ficar fechar a cara e passar 2 dias lá esperando que o outro venha, né, e peça desculpa porque ele errou, né? Não você. Interessante. Isso que a Nádia trouxe, que os traços falam muito de engolir sapo, né? Isso, e muitas vezes acaba somatizando e desenvolvendo até um problema de tireoide. E isso tem muito a ver, né? Sim. Feipa, quer falar do seu traço, como foi para você? Então vamos lá. Eu sou o traço 5, né? Eu tenho forte o traço 5, não tive nunca dúvida de que, ao contrário da Nádia, que ficou ali entre 1, 2, 5 e quase os 9, eu no primeiro momento que eu tive o contato com o Eneagrama, que inclusive foi até, eu procurei saber sobre Eneagrama antes, para depois fazer o curso de Eneagrama, que é natural dos traços 5, eu nunca tive dúvida de que esse era
é o meu traço, né? Por vários motivos. Eu sempre percebi que... Porque assim, como que é o traço 5, né? O traço 5, ele faz parte da tríade mental, né? E ele foge muito com a mente dele. Então, assim, ele tem... Não é que a gente... E aí é uma coisa que a gente já vai ressignificando durante o nosso Enneagrama, né? A questão é, eu achava que eu dava muito carinho para as pessoas, eu achava que eu dava muita atenção para as pessoas, eu achava que eu dava muito colo, sabe? Quando, na verdade, eu não estava fazendo isso, né? Como a gente está sempre na nossa mente, então, assim, por exemplo, a pessoa está se desabafando comigo, eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, eu estava, na verdade, né? Hoje isso mudou, mas eu ouvia a pessoa falando e eu estava pensando em outra coisa. Então eu não estava conectado com a pessoa, né? E eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei de pegar um livro, de ler e saber por que aquilo funciona e por que aquilo está funcionando daquele jeito. E se eu não estiver satisfeito, eu continuava. Eu me peguei numa época lendo 4 livros de uma vez só, e cada um de uma coisa diferente. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Aí foi quando eu já estava ali no processo de desenvolvimento humano, que comecei a perceber, falei assim, gente, para que tudo isso, né? E aí eu fui tentar entender o motivo, né? E aí eu comecei a entender que era, quanto mais eu estava envolvido com estudo, quanto mais eu estava envolvido com alguma coisa que eu estivesse aprendendo, menos contato com as outras pessoas eu tinha que ter. E aí eu comecei a entender por que algumas pessoas me chamavam de arrogante. E aí eu comecei a entender por que as pessoas se afastavam de mim, né? E eu falava assim, gente, será que eu fiz de errado esse fulano, que ele se afastou de mim, que ele não me liga mais, ele não me manda mais uma mensagem, né? E aí eu comecei a tomar esse cuidado, né? Um dos grandes impactos do Enneagrama foi justamente esse, foi eu realmente me conectar às pessoas, aprender a me conectar às pessoas, ouvir elas de verdade, abraçar de verdade, entendeu? Tanto que hoje em dia tem muita gente que fala assim, nossa, Fepa, seu abraço é o melhor abraço do mundo, né? Porque hoje eu realmente abraço, hoje eu realmente tô ali, entendeu? E assim, não vou falar só dos pontos negativos, vou falar do ponto positivo também, sim, né? Nós, como tipo 5, a gente sempre tem uma resposta para qualquer coisa. Mesmo que superficial a gente tem. Então, assim, sobre qualquer assunto que você me perguntar agora, talvez, e muito provavelmente, eu vou saber a resposta. E se eu não souber, aí você vai instalar aquele filtrão em mim, eu preciso saber disso aí. Aí eu vou estudar sobre isso para poder te responder. E é isso, acho que, na verdade, quando a gente fala de mudança, né, da descoberta do meu traço, ele me trouxe, assim, muita coisa, né? E essa pegada do André de trazer um pouco da psicanálise, ela tá me afundando mais ainda no meu próprio ser, né? Ela tá me afundando mais na minha própria personalidade e eu tô percebendo o quanto eu preciso ainda movimentar algumas coisas que podem ser melhoradas. Verdade. Ale, quer falar um pouquinho? Então vamos lá. Eu represento aqui o traço 8. E o traço 8 é conhecido como o desafiador, o controlador, o confrontador, ou como eu gosto de chamar, o poderoso do Enneagrama. E são pessoas que são movidas aí pelo poder. E eu até falei que quando o André começou a explicar ali as personalidades, ele começou pelos emocionais. Então, primeiro que eu me identifiquei foi o 3, porque o 3 é um traço competitivo, que também busca a solução por conta da performance, né? Eu acabei me identificando um pouco, mas quando ele continuou girando a mandala ali e chegou no 8, que também é um traço que busca a solução, busca resolver, e é muito prático. Eu falei, não, né? Conforme ele foi explicando as características, eu falei, não sou 3,
definitivamente eu sou 8. Porque o 8, ele tem a questão da I, eu falo assim, tudo que é de ruim ali, o que começa com I, o 8 tem. A impaciência, a intolerância, né? Uma época da minha vida, não sei se vocês lembram um personagem humorístico, né? O Seu Saraiva, que era tolerância zero. Teve uma época da minha vida que eu fui muito tolerância zero. Então, assim, a intolerância, a impaciência com o ritmo dos outros. Eu nunca fui uma pessoa muito veloz, mas se eu encontro alguém que seja menos veloz, que tenha menos agilidade que eu acabo sendo um pouco impaciente. Então, assim, um pouco não, bastante, né, gente? Hoje eu consigo dosar isso melhor. Mas tem essa questão da impaciência, da intolerância, da irritabilidade. Então, assim, isso é muito marcante no 8. E o 8, diferente do traço 1, que guarda a raiva para si, o 8, ele explode com muita facilidade. Então, ele acaba sendo explosivo, ríspido e muitas vezes agressivo, né? E isso, para mim, é uma busca contínua, porque, assim, a última vivência presencial que eu saí do curso do André, eu saí de lá com a palavra leveza, que é uma busca contínua na minha vida. Eu busco muita leveza, porque assim, o 8, embora ele seja muito assertivo, muito objetivo, muito prático, busca resolução, ele tem essa mão pesada. E até para oferecer carinho, né? O 8, ele é conhecido também como um protetor, ele protege o defensor dos fracos e oprimidos, ele protege as pessoas com quem ele convive, a família, os amigos, e até as pessoas desconhecidas, porque ele tem muito o senso de justiça, né? Então, quando ele vê uma injustiça, ele já entra no meio e assim, tende a partir para um lado e defender quem ele acha, né, esse senso de justiça do 8, que fique muito claro que é de acordo com a visão dele, né? Ele vai sempre partir para o lado que ele acha que é menos favorecido. Então, assim, é muito importante a gente ter, o Eneagrama trouxe para a minha vida a questão da empatia, né? Da gente olhar e, assim, o traço 8 é muito conhecido por não ter paciência com mimimi, né? E antigamente eu era muito dessa, que é tipo, isso é mimimi. Gente, o que é mimimi? O que é mimimi para uma pessoa não existe. Hoje eu entendo que não existe mimimi, né? A gente precisa respeitar que cada um tem um nível de sensibilidade, uns são mais sensíveis, outros não. E assim, é a questão do rótulo, né? Então, assim, o Eneagrama trouxe muito para mim a empatia mesmo, de olhar o outro com mais compaixão, de guardar ali o julgamento, né, atrás da porta. Isso eu aprendi com a PNL também, mas assim, essa questão da empatia e dessa busca constante por leveza, porque assim, o traço 8, embora ele seja um tanto ríspido, um tanto firme, às vezes eu sempre venho aquele meme na cabeça que a gente está achando que está sendo fofo, aquele dinossauro Barney, quando na verdade a gente está sendo um T-Rex. Porque até a minha voz, ela é muito firme, ela é muito grave, então assim, eu já impacto quando, assim, o meu modo de andar, eu piso forte. Então assim, quando eu me expresso, eu penso que eu tô sendo doce, a docinho da Superpoderosa, né? Eu penso que eu tô sendo doce e, na verdade, as pessoas estão me enxergando. Outro dia, o filho da nossa monitora achou que eu tava brava. E eu só tava atendendo ao cliente. Então, assim, tem essa questão da autoimagem mesmo, né? Do auto-engano. Você se vê doce quando, na verdade, você tá na sua personalidade. E assim, a gente busca equilibrar isso constantemente. E, assim, é um desafio diário, como vocês já falaram, cada um tem um desafio, e o meu desafio é manter essa leveza, porque na personalidade, até para demonstrar carinho, eu demonstro, sou uma pessoa carinhosa, mas aquela mão pesada, né? Ao mesmo tempo que eu estou demonstrando carinho, eu posso estar ferindo a pessoa de tão pesada que é a mão do traço 8. Então, assim, o Eneagrama trouxe essa consciência que eu preciso ter mais leveza na minha vida. Bacana. O 8 tá ali coladinho no 9 e no 1 também, né? Eu tô no meio das duas aí. Né? E aí, interessante quando a Nádia fala que, né, o 1
ele guarda a raiva, né? O 8, como a Lê falou, que explode com a raiva. O 9 finge que não tá nem aí, que não existe raiva, que não acontece. Tá ali debaixo do tapete, né? Ela dá até outro nome, interessante. Aconteceu uma situação comigo, né? Vou falar das características. Há um tempo atrás, tipo uns 8 anos, eu já conhecia Eneagrama e tudo. E aí uma situação bem terrível, mas eu estava assim, eu não tava com raiva, não, eu tava puta, eu tava fumaçando. Mas aqui, né? A raiva sem deixar. Aí eu lembro que a minha dupla, né, que ela fazia lá o Eneagrama, quando eu fui fazer com minha mãe, ela falava assim, é raiva. Eu fazia, não é raiva. Ela fez, é raiva. Eu falei, não é raiva. Eu querendo dar outro nome pra raiva, mas era uma raiva, tão raiva. Dava pra ver na minha cara, tava vermelha de raiva. Né? Então, essa é uma das características do 9. Ele não aceita a raiva, ele dá outro nome. Eu tô chateada, tô incomodada, né? Isso não me faz bem, mas não admite que tem raiva. Porque precisa manter aquela boa pose de que eu tô zen, eu tô só de boa, só aqui na meditação, né? Só paz e amor, nada me atrapalha. Mas, na verdade, tudo isso nada mais é do que evitar um conflito, né? Evitar que eu precise me desgastar falando algo para alguém, dizendo alguma coisa, ou precise ir lá resolver especialmente questões que vão confrontar naquilo que eu penso, o que eu acho, né? Então, isso é uma das características muito fortes. Eu, com o Eneagrama, aprendi a reconhecer o que eu estou sentindo, quando eu estou sentindo, né? Esse, para mim, é o ponto mais marcante, porque, às vezes, eu tenho isso muito, né? De pensar que tá tudo bem, que tá tudo ok, e aí eu volto, peraí, tá tudo bem por quê? Essa merda tá aí acontecendo e eu tô dizendo que tá bem, mas não tá bem. E aí eu preciso ir lá e ver por que não tá bem e tentar resolver. Mas isso foi a minha vida inteira. Dizer, não, tá massa, não podia fazer as coisas. A pessoa, Sara, tem que fazer isso assim. Não, tá certo, vou fazer, tá tudo ok, tá tudo amém, amém, amém pra tudo. E chega uma hora que a gente sufoca, cansa, que é outra característica do 9, né? Abafa, abafa, abafa. E quando explode, parece que é um furacão. Tiveram algumas cenas que aconteceram comigo, não foram muito fortes e marcantes, por exemplo, mas eu tenho uma história que eu achei muito interessante. Num congresso que eu fui do Eneagrama, tinha uma moça que ela era traço 9, e ela foi, assim, casada com uma pessoa durante 30 anos, e ela foi massacrada durante esses 30 anos, né? Ele batia e tal, essas relações que a gente sabe que são bem abusivas. E depois de 30 anos, ela com muita raiva, ela tocou fogo na casa. Ou seja, não fez nada durante 30 anos. Quando fez, ela tocou fogo na casa. Né? Então, assim, diga, era uma coisa assim. O 9 faz isso, né? Ele aguenta, 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 aguenta. E quando ele não aguenta, é uma coisa muito desproporcional. Mas tem também as coisas boas, lógico, né? Além disso, ele se omite demais em tudo. Então, ele tá sempre dizendo amém, é muito teimoso. Tem hora que empaca, ele tá aqui dizendo, aham, tá certo, vamos fazer sim. Não levanta uma palha para fazer, mas não lhe diz que não faz, né? Ele só diz assim, não vou fazer, mas não diz nada. A autoanulação é muito comum no 9 também. A sensação de que você se funde ao outro, né? Tá sempre fazendo aquilo que o outro faz, vivendo a vida do outro. Mas, por outro lado, tem as coisas boas também, que o 9 geralmente ele é muito sereno, sim, ele tem aquela visão de empática com as pessoas, né? Ele consegue mediar os conflitos porque ele consegue ver os dois lados de uma situação, essa visão mais holística de ver o todo, né? Ele é um pacificador, sim, ele tem muita flexibilidade, né? Ao contrário, às vezes, do 1, ele tem essa flexibilidade de entender os dois lados, enfim. Tem coisas boas também, mas o que é mais importante para mim de perceber o nosso traço é quando a gente se reconhece, né? Se percebe e, a partir daí, procura sair disso. Eu lembro que a Nádia, quando eu estava falando, ela falou assim, eu não sou esse traço, né? E falou dessa caixa. É justamente isso que o Eneagrama faz. O Eneagrama não te coloca na caixa, ele te convida a sair dela, né? Então, tem uma pessoa que eu vi, que é a Tatiane Guedes, né? Que ela fala muito, eu não sou o traço 9, no meu caso, né? Eu estou o 9. Porque é um estado onde a gente está e que a gente precisa fazer o possível, né? Que é os nossos caminhos de crescimento. Então, a partir do momento em que você conhece o seu traço, você consegue, a partir dali, perceber qual é o melhor caminho para você na sua evolução. Inclusive, como o Fepa falou no início, né? Nós temos todos os traços. Então, a ideia é que a gente possa envolver todos eles, né? Num só, que é o nosso. Então, conseguir pegar o nosso pouquinho de cada e é o nosso caminho de evolução. Traçar ele da melhor forma possível. Isso faz sentido para você? Ó, Fernando, tenho medo dos 9. Eu também tenho, às vezes, tá?
Ah, tenha medo do 5 também, quando tá desintegrado. Lembra do Vamos Falar sobre Kevin? Nós, seres imprevisíveis. Somos, não tem jeito. A raiva acontece para todos, para uns mais, para uns menos. A procrastinação, que também é característica do 9, acontece para todos. Para uns mais, no meu caso, para outros menos. Mas acontece, cada um tem todas as características. Para uns é mais predominante, né? Eu acho que a gente conseguiu contemplar todos. Eu queria falar só um pouquinho para quem está aqui, que não conhece muito o Eneagrama, a respeito do Centro de Inteligência, que a Lê comentou, né? Do Centro de Inteligência e tal. Então, são 3 centros, né? São 9 traços e cada 9 eles são agrupados em 3. São 3 centros de inteligência. Os viscerais, os racionais e os emocionais. Não é isso, pessoal? Mentais. Os racionais. Que eu botei nos racionais, os mentais, não é isso? Pronto. Vocês querem completar alguma coisa? Eu acho muito interessante quando a gente conhece o Eneagrama, conhecer a partir dos centros, porque eu acho que é o primeiro determinante, né? Quando a gente fazia as vivências em Eneagrama, que tinha o tapete grande lá da mandala, que você vai caminhar no tapete, o primeiro exercício é justamente caminhar pelo seu centro. Então, quando você se reconhecer em algumas situações e pensar assim, o que eu faço primeiro? Eu primeiro penso, né? Eu racionalizo antes de uma ação. Eu primeiro me emociono com aquilo, eu vou sentir, ai meu Deus, por que será que isso aconteceu e tal? Ou primeiro eu vou agir antes de mais nada e depois eu penso, depois eu vou sentir o que vai acontecendo. Então esse é o primeiro movimento que a gente faz para se reconhecer. Quando eu passo por algum tipo de situação, o que eu faço primeiro? Eu penso, eu ajo ou eu sinto? Né? Isso vale para tudo, né? Essa tríade nos acompanha sempre, em todo canto, seja na psicologia, seja na psicanálise, seja no Eneagrama, seja em qualquer canto que a gente vai, existe uma tríade que nos acompanha e a gente precisa entender dela. Quando eu conheci, né, o Eneagrama, tinha a 4ª, que seria a dimensão espiritual, que essa é o caminho que todos vão percorrer para chegar nela, né? Mas isso aí é uma outra pegada. Que aí mais, né, adiante, de repente, a gente... E a minha intenção ainda é continuar trabalhando com isso, né, porque eu não vejo o ser humano distante dessa questão mais espiritual. Eu acho que a meditação é isso, para nos conectar com o divino, seja ele o universo, seja Deus, seja Alá, não importa o nome que a gente dá, né, mas acreditar que existe alguém gerenciando tudo isso aí, senão, né, não teria como. Exatamente, Sara. E eu acho muito bacana você falar sobre os centros de inteligência, porque eu gosto muito também de começar a falar sobre o Eneagrama através dos centros, né? A princípio, a minha primeira palestra eu falei sobre inteligência emocional. E hoje a gente percebe que a inteligência emocional, ela é dividida através dos centros de inteligência, né? Porque cada centro de inteligência, ele desenvolve a inteligência emocional de uma forma. Então, ali, só para deixar claro, os emocionais, né, são as personalidades 2, 3 e 4, e são personalidades que estão movidas aí pela vergonha. Os racionais são 5, 6 e 7, e são personalidades movidas pelo medo. E o 8, 9 e 1, que são personalidades mais movidas pela raiva, né? E uma coisa que eu lembrei, você falando aqui, os viscerais, né, que são as personalidades 8, 9 e 1, elas são muito práticas e elas são movidas pela ação. Mas uma coisa que o 8, que eu lembrei da minha personalidade, tem, que o 9 e 1 seguram mais, a gente costuma dizer que os traços 8, eles não têm filtro, né? Geralmente eles cospem o que eles pensam. Então, assim, ele pensou, ele já cospe. Então, assim, um grande desafio também é polir esse filtro, né? Mas segurar mais o que a gente pensa para falar no momento exato. Porque, geralmente, na personalidade, a gente cospe o que a gente pensa e muitas vezes a gente se arrepende depois. Verdade. Posso fazer um complemento do que a Sara falou no começo? Sim, a Sara falou que tem, assim, os dois... Quando as pessoas elas não conhecem o tipo delas, né? Que tem, você pode procurar saber através de um curso, ou você faz ali uma terapia e faz uma terapia ali seguindo o seu próprio traço, né? Eu acho super válido as pessoas conhecerem, sim,
todos os traços, isso faz muita diferença. Sim, sim. Para mim fez muita diferença. Porque, por exemplo, eu tinha muito problema com o traço 8. Porque o traço 8 foi o que a Ali falou. Eu não tenho filtro para falar. Eu saio na porrada e não tô nem aí, entendeu? E aí eu falei assim, poxa, precisava ter falado tudo aquilo, né? Eu, como eu traço 5, não falaria nem um terço daquilo, não faria nada. Assim, eu ia guardar para mim e acabou, entendeu? Talvez até psicossomatizar isso, não sei, talvez acontecesse. Ou talvez eu chamasse a Ale de canto e falasse, pô, eu acho que não foi legal você ter dito aquilo. E hoje não, hoje eu entendo por que o traço 8 faz aquele jeito, e aí eu falo, então como que eu vou fazer se eu ainda estiver incomodado para falar com o traço 8? Aí eu vou lá na energia do 8, olha, talvez você não tivesse ter dito daquele jeito, ó, eu sei que a sua intenção foi essa, eu sei que a sua motivação foi aquela, mas talvez você poderia ter feito diferente. Né? A mesma coisa com os outros tipos. Né? Sim, sim. Eu falo isso. Oi. É muito interessante você trazer isso, porque a gente tem um outro colega, né, do curso, o João, que também é traço 5, e ele falou isso, acho que numa aula, que ele nunca se deu bem com um 8. Né? Porque, na verdade, é aquele estereótipo, né, do 8. Mas conhecendo, e assim, a questão da consciência também, porque quando você tem consciência, você busca melhorar, né? E é muito bacana isso de você falar da energia, da gente buscar entrar na mesma energia que a outra pessoa, para a gente conseguir ter uma comunicação mais assertiva, uma fluidez mesmo. Exatamente. E talvez aquilo que todos nós falamos durante toda a live, né? Quanto mais a gente aprende sobre o outro, mais a gente pode pegar um pouco daquilo para a gente mesmo. Exato. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia, eu percebo que eu consigo ter muita energia do 1 na minha vida. Eu estou muito mais organizado do que eu era antes. Entendeu? Hoje eu sei que para eu tomar uma iniciativa, eu tenho que ir lá no 8 pegar a energia do 8 para eu poder fazer. Até porque é uma flecha minha, entendeu? Para eu ser mais criativo, eu tenho que ir lá na energia do 4, entendeu? Então eu acho super importante a gente conhecer muito sobre os outros traços. Né? Sim, e eu não tô falando porque sou tipo 5 e adoro estudar, não. Eu acho importante mesmo para o próprio desenvolvimento da pessoa. Sim. Eu acho importantíssimo, né? Eu tô dizendo assim, hoje você tem a possibilidade de estudar o seu e traçar o seu caminho de conhecimento, mas você não consegue trabalhar, por exemplo, as relações se você não conhece o Eneagrama por completo. Né? Porque as pessoas com quem você se relaciona estão nos outros traços, não está exatamente no seu, né? Só se for muita coincidência. Sara, uma coisa que você falou no início, né, que a sua mãe fazia, fulano é traço tal, fulano é traço tal. Quando o primeiro contato que você tem com o Eneagrama é intrínseco, a gente acaba fazendo isso. E aí a gente aprende ao longo da nossa jornada com o Eneagrama que isso não é bacana. Isso. E aí depois a gente aprende a não ficar querendo descobrir qual é o traço do outro. Exato. Mas o fato de saber, de ter o conhecimento do Eneagrama e pelos comportamentos, e principalmente quando são pessoas mais próximas, né? Por exemplo, filhos, marido, pais, colegas de trabalho. Quando você tem consciência de qual, você reconhece qual é o traço da outra pessoa, você passa a entender quais são as motivações por trás do comportamento daquela pessoa. E aí o relacionamento ele fica muito melhor. E como a Nádia falou com o marido dela, hoje o meu marido é um traço 7, né? Então tem a questão do prazer, que vocês vão conhecer com os nossos próximos colegas aí. E ele adora me provocar, né? E assim, antigamente eu entrava na vibe, eu já queria botar pra ferver e discutir. Hoje não, hoje eu falo, não, ele tá me provocando, ele tá querendo ver até onde a minha paciência vai. Né? Então a gente consegue ter mais um equilíbrio nas nossas relações mesmo, conjugais, com os pais, com os filhos e no trabalho também. Nossa relação profissional, ela melhora bastante. Perfeito. Tem um monte de recadinho aqui, eu acho que a gente não vai conseguir ler todos, não vai dar tempo. Todo mundo que gente, vocês estão servidos a almoçar, Fernanda, né? Porque eu até falei,
Fiz aí uma enquete, perguntei se vocês se incomodavam de eu almoçar junto com vocês, mas eu tô no meu horário de almoço, então assim, se vocês tiverem serviço, sejam bem-vindos. Manda bala aí. Aqui tá Você vê que o filtro do 8, eu não tô nem, eu vou almoçar mesmo. Eu vou almoçar, entendeu? porque a fome Eu tô numa live com tá 15 mil pessoas, eu tô almoçando mesmo, não tô nem aí. E era aí. A Fê falando, Kelly, Maju, cadê? Tem um monte de recadinho aqui. Vai lendo pra gente, Sara. Todos. Lê algum, vê se tem alguma pergunta que eu não tô conseguindo ver, não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Fê dizendo que o filho dela tá super se identificando com você, Fepa. Ela dizendo, o 8 consciência baixa é muito difícil de conviver. Fui casada com um. Qualquer traço de personalidade com consciência baixa, né, gente? Isso. Qualquer um, realmente. Não vem falar mal do 8 na minha frente, não. Lá. Sua linda. Oi, Nádia, feliz a gente ver. Maria, pronto. Eu acho que bacana. Parabéns, gente. Obrigada, Kelly. Beijo, Kelly. Eu acho que é isso. Alguém quer completar alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa Então, pra gente finalizar? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Estão me ouvindo, né? Tá. Eu queria até dar uma dica, assim, porque é muito comum quando a gente começa a conhecer o nosso traço, a gente vai entender por que a gente faz o que a gente faz, né? Então, a gente não entrar na síndrome de Biela, né? Que assim, então eu faço isso, tá explicado, né? Por que eu faço isso? Então, eu nasci assim, eu cresci assim, então era isso. Isso. Não, né? Exatamente o contrário, né? Entender que é uma oportunidade para... Né? Não usar o Enneagrama como muleta. Isso. Exatamente. É uma oportunidade, já que você agora tem clareza do motivo que te leva a fazer aquilo, é uma oportunidade para mudar, para corrigir, para alterar, para acolher, enfim, né? Exato. Então é isso. É aquela história, né? Tipo, eu te dou uma patada porque eu sou traço tal. Eu não vou fazer nada por você porque eu sou traço tal. Não serve pra não justifica. Não justifica. Acho que você tem que reforçar, sim. Você tem que reforçar a sua identidade nas coisas positivas, sim, entendeu? Para reconhecer os outros também, né? Porque é muito fácil você usar qualquer coisa, não só o Enneagrama, mas como qualquer ferramenta de autoconhecimento para poder justificar o que não, assim, o que a gente julga que não está certo, né? Perfeito, exatamente. Aí entra a questão do acolhimento, né, Fepa? Do autoacolhimento, da gente acolher aí as nossas vulnerabilidades, as coisas que a gente muitas vezes nega na nossa personalidade, mas que elas estão ali presentes, e o acolhimento das outras pessoas com quem a gente convive, né? E assim, tem uma frase, hoje de manhã eu tava lendo, né? Tava orando aí, e tem uma frase que tá, um versículo, tá, gente, de Mateus, eu até anotei aqui. Onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. É Mateus 6:21, que eu não decoro, eu anotei ali o número. E aí eu acho que tem tudo a ver com a live, com o Enneagrama. Porque, assim, o Enneagrama nada mais é que um mapa, né, desse tesouro aí, esse caminho que nos possibilita buscar a nossa essência. Claro que a gente não vai estar sempre em estado de essência, mas a gente pode equilibrar a nossa personalidade e sempre buscar evoluir. Exatamente. Então, da minha parte é isso. Queria deixar essa frase para vocês, agradecer. Perfeito, obrigada aí por me permitirem almoçar com vocês. Almoço. Não, perfeito. Eu queria também agradecer demais a todo mundo que estava aqui, agradecer ao Fepa, agradecer a Nádia, a Alê, né, que se disponibilizou para falar aqui com a gente hoje, mostrar um pouquinho a respeito do Enneagrama, como é. Né? Claro que tem muito mais, o Enneagrama não pode nunca, né, em uma hora a gente falar tudo, mas pelo menos é um pedacinho, uma pontinha, né, uma amostrazinha da grandiosidade que é, né, e que cada pessoa que conhece, consegue, né, conhecer, se identificar, se apaixona, porque não tem jeito. Né? Então, muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Bom, eu tenho que agradecer pelo convite. Agradecer pelo convite também. Vocês imaginam que para o tipo 5 é super difícil, né? Falar de si, falar da própria vida, mas como eu já estou nessa caminhada aí de desenvolvimento, para mim não foi tão difícil. E é assim, é ensinar pelo exemplo, né?
Isso, fazendo, exato. Mostrar pelo exemplo, mostrar para todo mundo que eu sou um tipo 5, sim, reforçado sim, mas que eu também que eu tenho força para fazer as coisas. Sim, exato. Não só ficar na minha mente. Isso. Nádia, quer falar? Não, só agradecer mesmo essa troca, essa oportunidade, né, que a gente tem aqui de levar isso para outras pessoas também. É gratidão. Nesse momento é gratidão mesmo. E dizer que é só o começo, né, de muitas, né? Toda essa troca que a gente puder trazer aqui. Isso, é o começo de muitas, perfeito. Exatamente. Gente, pessoal, é a nossa primeira live, a primeira live da Nádia. Então, alguém faz um print aí, porque eu não consigo. Se eu for fazer print aqui, eu vou derrubar o celular. Bora lá, porque tem que registrar esse momento, né? Sara, você consegue desativar o comentário? Porque aí eu tiro o print aqui. Eu consigo, me diga onde. Aqueles três pontinhos ali embaixo. 3 pontinhos tá, aí. nos 3 pontinhos. Turn off comments. Perfeito. Vai, gente, vamos fazer agora. Ficou lindo. Peraí que não atualizou aqui ainda. Daí. Pronto, menina, que maravilha isso. Não fiquei com alface no dente não, né, gente? Espero que não. Só o pessoal ampliar a tela. Pessoal, beijo no Instagram. Gente, beijo no coração, gratidão. E até a próxima. Beijo. Foi tudo uma maravilha. Beijo. Beijo, obrigada.